pessoal, estamos de volta com o Cine Debate. Lembrando que o nosso programa vai todos os sábados, às 9 horas, no canal da Urban TV, que é o canal 11 da operadora Ola TV. Se você perdeu, não tem problema, tem reprise que vai passar de terças, quintas e sábados no canal do YouTube da Actoro TV, dividido em 3 blocos. A gente estava falando sobre a atuação da Emily Blunt, né, Sérgio? E como que a gente percebe uma atriz, né, de peso quando num desafio como esse de contracenar num filme, protagonizar um filme praticamente sem falas, ela conseguir passar essas emoções, né? Voltando rapidamente naquela cena da banheira, que pra mim foi a principal cena do filme, a cena que eu mais gostei, quando ela tá dando luz ao filho na banheira sem emitir nenhum som. Curiosamente, ela fez esse filme em um take só. Nós atores, a gente sabe que é o nosso maior triunfo foi conseguir fazer um filme numa cena num take só, né? Principalmente não só pela atuação, mas também por conta do gosto do diretor, ou do produtor, ou o som que talvez precisaria ficar um pouco mais apurado, a dificuldade que é você conseguir, né, fazer todas essas cenas e marcações de cena em um take só. Legal isso, né, Sérgio? Com certeza. A Emily Blunt, assim, o filme tem atores maravilhosos, tanto, como eu disse anteriormente, o John Krasinski e as crianças também, mas a Emily Blunt acaba se destacando, tanto que ela foi indicada a vários prêmios, ela ganhou um Screen Actors Guild Award e além de outros prêmios que ela também foi indicada. Mas isso que tu falasse anteriormente, né, sobre transmitir essa emoção sem ter falas, é incrível, é sublime para um ator, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando que a gente tem que focar em como é que eu vou transmitir a fala de um personagem, e ela consegue transmitir todo o desespero dela sem fala. E o interessante é que quando o John Krasinski entregou o roteiro para ela poder ver, para ela dar um veredito sobre qual a opinião dela sobre o filme, ela disse que nenhuma outra pessoa poderia fazer o personagem senão ela, da esposa dele nesse filme. E ele considerou isso como o maior elogio na carreira dele inteira. Então esse é um detalhe muito interessante. E no final ele ainda diz que a experiência com ela serviu para que ele a admirasse muito mais. Visse ela como uma profissional trabalhando ali, né, junto, como uma profissional brilhante, e ele gostou muito da experiência, assim, né. Sobre a banheira eu tenho uma coisa para falar. Ela... Que cena, né? é a cena mais chocante, né? É o clímax do filme. É o clímax do filme. Ela é tão boa que assim que ela terminou essa cena, ela levantou da banheira, foi em um take. Levantou da banheira e disse: "O que tem para almoço?" Ai, Jesus. Descobri isso. A Emily Blunt, ela vem de papéis bem diversificados. Sim. Ela fez a secretária da Paisley, que eu esqueci o nome. No Diabo Veste Prada. No Diabo Veste Prada. Ela fez recentemente a Mary Poppins. Eu assisti. Uma nova versão do Mary Poppins. Sicário. Ela fez também Sicário, um filme que fala sobre policial, filme detetive e tal. Ela é uma ótima atriz, a gente sabe. Ela tem um sotaque britânico bem interessante também, que dá um tom. E agora eu vou focando um pouco também no ator, né? O John Krasinski, ele, além de ser ator, ele também é diretor. Então eu penso que se já é muito... E produtor executivo. Se já é muito desafiador a gente ser atuar num filme, imagina ser diretor. Márcio, você acha que é um desafio também pro diretor naquele momento estar atuando e também se dirigindo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que também ajudou na composição do roteiro. Ele tem todo a cena na cabeça, claro, porque ele escreveu, né? Eu acredito que o storyboard, né? Eu estava procurando aqui enquanto vocês falavam, não sei se foi ele também que fez o storyboard. Assim, eu dirijo teatro e estou na cena, né? Até aquela peça da Flor Mais Bela. É difícil tu estar na cena atuando e ter que dirigir, porque você tem uma visão não muito periférica da cena, né? Você tem a visão do personagem. Primeira pessoa. Sim. Então você não consegue ter essa fotografia, falando como cinema, né? Essa fotografia mais ampla, né? Eu acho que, eu achei perfeito assim na direção. Não sei se teve alguma
indicação, porque foi uma direção. Foi Ele muito foi bem Foi, dirigido. direção, o mas ele principal foi prêmio que é o Oscar. Ele foi só indicado por melhor edição de som, que é natural, mas ele não ganhou. E olha só, né? Um filme que, É. onde o foco é o silêncio, né? Não, Ele foi indicado a melhor edição de Esse som. filme ganhou um prêmio de melhor som, edição de som do BFA. BAFTA. BAFTA. Não sei se é porque eu assisti com o fone, sabe? Eu também. Ele é meio... Tipo, você conhece a ASMR? A ASMR é aqueles barulhinhos que fala pra relaxar o cérebro. Ah, Sim. que tipo, É, branco, isso som é branco. um filme White ASMR, podemos dizer assim. Porque, tipo assim, a pessoa pisa na terra, daí vem aquele barulhinho da pessoa pisando na terra. E daí tem o vento batendo nas folhas. E daí tem o riacho. É uma boa dica a gente E recomendar. daí tem um monstro subindo na escada. Sim, de todos os sons, né, da água. Assista de fone de ouvido. Se você estiver sozinho, assista de fone de ouvido. Deixa eu falar da loja de comidas. Lembra do começo? Ali. Sim. Eles estão caçando comida, né? Caça comida, tô morto de fome mesmo. Na verdade, O que eles- que tem nas prateleiras? O que que tem nas prateleiras? Pacotes de salgadinhos. Por quê? Porque salgadinho faz barulho. Faz barulho. Gente, vocês já abriram o pacote de salgadinho? É uma chips? Não, Ó, Não, só de tu propaganda. segurar ele já é uma Pega barulho um pacote. terrível. Imagina abrir aquilo lá e fazer Você morte na certa. Sim, não mas levem é- salgadinhos ao cinema. Se você quer ver ou sobreviver ao apocalipse, Nem pipoca. não coma salgadinho. Sem Não coma pipoca também. salgadinho, sem Sem pipoca, Isso pipoca. que, isso que tu falou é interessante porque no cinema, eu falo cinema em si, o estabelecimento, eles ganham bastante dinheiro com a bilheteria, mas ao mesmo tempo eles ganham muito com o que é vendido dentro do cinema. Pipoca, refrigerante, mas os proprietários desses estabelecimentos não ficaram tão felizes com o Lugar Silencioso porque, apesar de ter sido um recorde de bilheteria, as pessoas evitavam comprar comida porque sabiam que ia fazer zoada durante o filme, incomodava todo mundo. Nossa, Então, e é uma coisa interessante. que eu fico incomodado quando eu vou assistir algum filme no cinema é barulho dentro do cinema. Ai, é bem Porque chato. eu sou muito auditivo, então qualquer barulho, uma criança tossindo do meu lado, eu já perdi totalmente o fio da meada já. Tu é chato também, né? A pegada da criança não pode nem A tossir tossidinha também. vai, né? Pega a cabeça da criança e faz tosse aí. A vontade é saltar do banco e ela fala, fica quietinha. Assim, Aparece do lado assim, aparece do lado dela assim. Ai, meu Deus. Quietinha. Teste, né? Imita o monstro, pô. Você né? vê é chato do cinema. A pessoa faz Sai barulho, eu- imita o monstro. Então, é sobre o monstro. que eu Crianças li. longe do Bernardo no cinema. É, exatamente. Se você mora em Floripa, não vá no cinema enquanto estiver lá dentro. Eu me transformo num monstro. Com vários cérebros saindo. Sobre a imagem do monstro. Eles não sabiam como seria a imagem do monstro. Então, como o Márcio falou, que era um medo que tá totalmente escondido, tá por trás de todas as cenas do filme. Foi só na pós-produção do filme que eles decidiram realmente como ele seria. Então, é um terror psicológico, na verdade. Porque você tá o tempo todo de que fazer barulho e de que o monstro apareça, que você não precisa mostrar ele. É meio que uma coisa que já foi feita anteriormente no A Bruxa de Blair, que é um terror psicológico também. Você não precisa mostrar a bruxa, ela não precisa ser horrorosa. Você sabe que tá acontecendo alguma coisa ao redor e se acontecer qualquer coisa, vai dar merda. vai falar que você não ficou com medo. do E quando bicho, fala pras crianças, o bicho papão, precisa ver? Precisa ver? né? Não, Precisa ver. já usa a imaginação, né? Vem da imaginação. E sobre Você esse, está fazendo terror psicológico com suas crianças. Não, os meus não. e sobre esse detalhe de filme de terror, né? Mas o John não Krasinski, façam. o John Krasinski, ele não se considerava um fã de filme de terror. Não Então, era. para ser, ele não se considerava, não era realmente. Então, para se preparar, ele teve que assistir filmes como Corra, que ganhou no ano anterior com o Oscar de melhor roteiro, né? E assistir o Bruxa, filme né? A Bruxa, o Babadook, para poder se preparar, antes de gravar, para poder se preparar para esse filme. Sim, interessante isso que você falou, porque ele anotava momentos em que ele se assustava para registrar e tentar colocar isso no filme dele, né? Então, aqueles momentos que ele se ficava com mais medo, ele registrou. E eu lembrei agora de um detalhe. Às vezes menos é mais, né? Ele votou, né? Ele arriscou na premissa de que menos é mais. Então a gente pode perceber que também não tem muitos detalhes da família, né? Não tem muito detalhe deles, da onde que eles vieram, profissão nome? que eles são, o próprio nome que O nome foi dito About. alguma vez? O sobrenome é homenagem a um deficiente auditivo. Se não me engano, ele foi criador de um aplicativo
Mas eu também. tradução. Mas bem que tu perguntou, não escutei o nome da família deles. Eu em nenhum acho Então, momento. na verdade, o nome deles não aparece no filme em nenhum Não. momento, só nos créditos. Eu acho que são nos créditos. Ele usou como referência bastante. A maior referência do filme foi, na verdade, Aliens, o oitavo passageiro. Alien, que é... Quem gosta da saga Alien sabe como é que é bom, né? E um detalhe, se você prestar bastante atenção a alguns detalhes durante o filme, você sabe que tem alguns detalhezinhos que dão uma leve perspectiva do que ela e ele fazem. Por exemplo, ela no parto, por ao mesmo tempo estar um pouco consciente naquele momento, saber o que fazer ou não, pode dar a entender de que ela poderia ser talvez alguma enfermeira ou já tenha sido médica. E o Lee, que é o marido dela, né, ele tem na sala, na lousa, alguns horários de silêncio, horários que você pode ficar um pouco mais à vontade. E tem um certo esquema lá que dá a entender também que ele poderia ter sido militar. E Né? faz os aparelhos da menina, né? Aparelhos auditivos. Então ele mexe Sim. muito bem Com uma parte de engenharia. Sim, É, Ele- mexer com a ele- imaginação ele- e pensar, né? Isso A que gente tu vê falou, um pouco né? da gênese Será do que personagem. porque ela saber tanto como ela tá lidando com o corpo dela, será que ela não foi médica ou enfermeira na vida passada? E qual era o que ele exatamente fazia isso. antes de toda essa história acontecer? Dá pra pensar em várias teorias. Sim, né? a falta de informações não E atrapalha a trama. E outra Ela coisa, ajuda. que ou foi enfermeira ou médica, no início o menino está doente, o filho está doente, e ela está procurando um remédio específico. Por isso Sim. que eles encontram os pacotes de salgadinhos. Olha esse No detalhe. início do filme, eles procuram. Ela, em específico, tá procurando a medicação certa para curar o menino e depois o menino fica curado porque ela acha. Ela É leva a interessante, medicação. né? Todos esses Então, ela detalhes sabe. pequenos Ela sabe. levam a gente a saber, né? A criar uma linha de raciocínio sobre o que eles eram antes desse futuro pós-apocalíptico, E não é? outro, um roteiro que não te dá tudo digerido. Vamos usar a imaginação também. Vamos pensar, cada um pode pensar como que ela é, quem que ela foi, quem que ele foi. Isso é legal. A falta de informações, na verdade, deixa você criar suas informações, né? Quantas vezes a gente já não leu o livro e imaginou os personagens, quando a gente vai assistir o filme que é baseado no livro, a gente fala, poxa, eu imaginei uma outra personagem, um outro físico. Então é bom a gente também imaginar as coisas. Às vezes o filme vem tão digerido pra gente que a gente não pensa tanto. A gente só assiste, legal, volta, vai comer alguma coisa. Agora você sai do filme e fala, nossa, como é que você imagina? O que você acha que ela fez? Quem que foi ele, né? Quem que será que vai acontecer depois? Então isso faz a gente também ser um pouco mais criativo É e investir, pensar um né? pouco mais. Né? Investir acreditar que o público é inteligente, que o público, o menor Sim. sinal que tu der, ele vai entender. Porque tem filme que explica demais a história. Não por meio de subestima, diálogos. esse filme não sim. subestima o público. Não Não subestima o subestima. público em nenhum momento, mas na verdade acredita no potencial intelectual dele e investe nisso justamente para poder tentar descobrir o que ele vai tirar de melhor e até de ruim do filme. Sim. Bom, pessoal, vocês já perceberam que é um filme bem delicado, um filme que vai fazer vocês pensarem, né, sair um pouquinho da caixinha. Então, nós vamos agora para o próximo break e vamos finalizar essa leitura do filme Um Lugar Silencioso. A gente volta já.